6 horas e 14 minutos aqui no Pulo do Gato da Rádio Bandeirantes. Quer chamar o Vinícius Bueno, é isso? Vamos Silvânia? lá, Vinícius. Muito bom dia. Só, pronto. Tudo bem, Silvânia? Bom dia pra você, pro Pedro, pra todos os ouvintes. Silvânia não quer falar muito de futebol Não, hoje, podemos viu? falar sim. Temos bastante coisa pra falar. Vamos lá, Eu reparei, Vini. inclusive, porque quando o Palmeiras estava viajando pra Doha, você estava numa empolgação, numa euforia, queria falar de Só futebol. eu, né? E Só agora, eu. Pois é. essa... Fazer o que acontece, O que né? aconteceu com o seu Palmeiras, O que Silvânia? acontece com o meu Palmeiras e de tanta gente é que o time tá, olha, definitivamente esgotado física e emocionalmente. Acho que vai ser difícil recuperar porque não vai ter tempo. Eu escutei E aí o jogo aqui pela rádio, só te cortando, desculpa, porque estava sem luz na minha casa ontem nesse horário, né? Mas pelo que eu ouvi aí dos comentários, o Vinícius também acompanhou, o Palmeiras parece que não entrou em campo, né? Eu acho que esse é o ponto principal que merece crítica, porque a gente falou bastante na segunda-feira, quando eu estive aqui, e segunda-feira foi o dia seguinte depois da queda pro Tigres na semifinal, e eu não acho que a gente possa colocar como vexame a derrota para o Tigres na semifinal. Exatamente pelo que a gente já vinha falando antes da bola rolar, da dificuldade. O time mexicano tem muito dinheiro, tem muita estrutura e até pouco tempo atrás, quando disputava a Libertadores, chegava em fases agudas da competição, oitavas, quartas, semifinal. O que incomodou o palmeirense foi a postura de ontem no jogo contra o Al Ahly do Egito na definição do terceiro e quarto lugar. O time praticamente não incomodou, não chutou ao gol adversário e aí depois do empate no tempo normal, a queda, né, nos pênaltis com 3 jogadores do Verdão perdendo. Então ficou um clima muito ruim, porque o Palmeiras volta para o Brasil, tá voando neste exato momento. A maratona vai ser ainda mais intensa para os próximos dias, mas o Palmeiras volta sem ter marcado um único gol no Mundial e com o fato de ter entrado na história como a pior participação de um sul-americano nesse atual formato no Mundial. A questão dos gols eu não vejo nem tanto problema. Claro que influenciou diretamente no resultado, mas não foi um Mundial de muitos gols. O próprio Bayern ontem ganhou de 1-0 e olha lá. Né? Polêmico também. Polêmico também, né? E Sim. mesmo do Palmeiras, muita gente falou que foi forçado um pouco ali aquele pênalti do Luan no jogo do Tigres. Não, vale muito claro pênalti, que, claro. Eu também até achei, mas muita gente questionou, né? Disse que era meio interpretativo ali. Bom, mas o problema é que é isso que vai ficar para a história. Mas a gente não pode esquecer nós que estamos vivendo agora, e isso tem que ser falado, contra o Tigres, por exemplo, que é um time vitorioso de muitos títulos. O Palmeiras disputou na temporada até então, até o jogo do Tigres, 71 jogos. O Tigres tinha disputado 30 nessa temporada. Então, ontem, 72 e o Al Ahly não muito mais do que 30 também. E eu não conhecia nada da história do Al Ahly também do Tigres. Os dois são times com muitos títulos, né? Sim. O Al Ahly ganhou 9 títulos seguidos no Egito. É o time de mais participações, inclusive, na disputa do Mundial de Clubes nesse atual formato. E aí, pra gente arrematar esse assunto, antes de falarmos de outros temas nessa participação aqui do esporte, vale a gente destacar que o Palmeiras entrou em campo com 72 jogos disputados até aqui, mas a maratona até o fim da temporada será muito intensa, porque o Verdão ainda tem outras 2 finais para serem realizadas, a da Copa do Brasil contra o Grêmio e da Recopa Sul-Americana contra o Defensa e Justiça. E aí, só para se ter uma ideia, até o jogo contra o Grêmio na final da Copa do Brasil, o Palmeiras vai fazer mais 6 jogos. É o dobro do que o adversário da decisão. Então o Renato Portaluppi vai levar o seu time a campo por 3 jogos até essa final. O Palmeiras vai entrar em campo mais 6 vezes, ou seja, o time está voando neste exato momento para voltar para o Brasil. Amanhã, um treino pela manhã e no domingo já o jogo contra o Fortaleza. Como é que vai ser? Desculpa. Não, o que vai entrar para a história é derrota, infelizmente. Mas é velho. Mas foi a melhor, talvez, temporada do Palmeiras Certamente, de muitos e muitos anos. Né? Mas está pagando pela competência em todas as competições. Né? Com certeza. Esse calendário maluco. Como é que tá então o fim de semana aí? O que a Rádio Bandeirantes vai transmitir aí? Dá um apanhado do que vem pela frente aí nesse fim de semana pra quem gosta de bola rolando e vai curtir muito jogo aqui nos próximos dias na Rádio Bandeirantes, né, Vini? No domingo teremos uma jornada tripla. Eu começo falando do sábado, porque a gente vai ter a apresentação do Mundo dos Esportes com o Lucas Herrero a partir da 1h da tarde. E aí às 6h30 a bola vai rolar pra Santos e Curitiba. Na verdade, às 6h30 a gente abre a jornada esportiva desse jogo na Vila Belmiro e a partir das 7 a bola rola com
narração do Rogério Assis, os comentários do Pretzel e as reportagens do Gustavo Soler. No domingo, aí sim, teremos 3 jogos. Primeiro, às 4 horas da tarde, Flamengo e Corinthians, com narração do Ulisses Costa, os comentários do Claudio Zaidan e o Gustavo Soler nas reportagens. Um pouco mais tarde, às 6h15, eu estarei nessa. No Allianz Parque, a bola rola para Palmeiras e Fortaleza, narração do João Paulo Capelanes, os comentários do Elia Júnior, e aí um pouquinho mais tarde, às 8h30 do domingo, o Grêmio recebe a equipe do São Paulo, narração do Rogério Assis, comentários do Pretzel e as reportagens do Paulo do Vale. Só um último detalhe interessante, a gente pode falar, por exemplo, que o Fernando Alonso, piloto bicampeão mundial, foi atropelado ontem na Suíça. Ele está internado em um hospital, não corre nenhum risco, né? Não é nada muito grave, mas ele estava pedalando justamente para se preparar para o início da Fórmula 1, que terá a transmissão especial e exclusiva da tela da Band. E o Fernando Alonso foi atropelado enquanto ele estava pedalando, e aí tem a suspeita de uma fratura. E há 5 meses do início previsto dos Jogos Olímpicos, há uma informação importante, porque o chefe dos Jogos Olímpicos de Tóquio, o Yoshiro Mori, renunciou nesta sexta-feira e mais uma vez se desculpou por conta dos comentários machistas que geraram protestos globais. Ele fez comentários nas últimas horas dizendo o seguinte, abre aspas, meus comentários inadequados causaram um grande problema, sinto muito, porque ele disse nos últimos dias que as reuniões do conselho com muitas mulheres demoram demais, porque as mulheres são competitivas. Ele falou coisas a respeito das mulheres, isso foi mal visto, e há 5 meses o chefe dos Jogos Olímpicos, o Yoshiro Mori, renuncia, ou seja, mais uma polêmica antes do início dos Jogos. Tá aí o Vinícius Bueno com as informações do esporte aqui no Pulo do Gato. Valeu, Vini, bom trabalho pra você, até a próxima, hein? Valeu pra todos nós. Agora